Olá, está no ar por 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Temporada de cruzeiros 2022-2023 está aberta e é claro que eu vou conversar com o presidente da CLIA, Marcos Ferraz. Porto 360. Patrocínio T2S Tecnologia. Brasil Terminal Portuário. Apoio. Apoio institucional. Realização Grupo Tribuna. Marco, obrigado pela presença aqui com a gente. Um dia muito especial, né? A gente abrindo a temporada com Costa Firenze, atracado aqui no Porto de Santos, 2022-2023. Qual a tua expectativa para essa temporada, Marco? Obrigado, Maxwell. É um prazer estar aqui. Há 10 anos a gente trabalhando para chegar nesses números, né? E a gente vê aqui em Santos a chegada de um navio desse porte. Acho que é importante ter a sua presença aqui também, registrando. A gente vai ter 780 mil leitos, uma expectativa de geração de 3 bilhões para o país, né, de impacto econômico. 3 bilhões e 800 milhões. Esse é o impacto econômico da atividade no país. No país. Só de cabotagem, sem contar os 35 navios. A gente não está falando dos outros navios que estão fazendo rotas internacionais. A gente só está falando em portos aqui na costa do Brasil. É isso, cabotagem. Exatamente. E de empregos, no momento que a gente está, né, com índice, respirando, a gente está com 48 mil empregos sendo gerados. É um número fantástico, né? Basicamente 4.200 empregos por navio que a gente consegue atrair para cá. E um navio desse, né, com 5.200 leitos, 1.600 tripulantes, acho que é bacana de ver o Brasil de volta no mapa dos navios de cruzeiros. Né? Sem dúvida. Falando de planejamento, né, Marco, a gente precisa tratar desse ponto. A gente percebe que hoje a gente tem duas operadoras aqui no nosso país operando de forma bastante representativa, né? A Costa e a MSC. E a gente sabe que existe um desejo aí de principalmente ter a operação ao longo do ano. Vocês estão fazendo um excelente trabalho. A gente percebe a evolução do setor de cruzeiros nos últimos 10 anos. A gente pode acreditar que para frente, novas companhias, a gente vai estender um pouco mais a temporada de cruzeiros aqui no Brasil. Como é que a CLIA está olhando para esse ponto especificamente, considerando esse impacto econômico que você acabou de pontuar? Sim, o que é interessante é que a CLIA tem dentro de casa 56 armadoras associadas, são 280 navios. Então a gente faz levar todo o tema de operação no Brasil para todas as empresas. Eu acho que a gente já vai ter no ano de 23, 24 uma expectativa de uma temporada um pouco maior, né? A gente vai até maio e isso é uma sinalização de uma ampliação da temporada. Mas a gente tem que ser bem pé no chão. Hoje, para a gente ter navio aqui no inverno, a gente tem que ser melhor do que o verão do hemisfério norte. Para tirar um navio do hemisfério norte em pleno verão, a gente tem que estar muito bem aqui. Precisamos ter demanda, precisamos ser competitivos, precisamos ter segurança jurídica e a gente está devagarzinho trabalhando nisso como associação e com os nossos associados. Só o trabalhista já é uma barreira a ser superada. Vencida, né? Superada, a gente sabe porque disso. A gente tem no TAC assinado com o Ministério Público. O brasileiro que ficar só no Brasil, ele não usa a legislação internacional, só a brasileira. Então isso precisa ser superado, porque se a legislação brasileira for aplicada a bordo, não dá para ter navios aqui. Né? Sem dúvida. Até porque a legislação que a gente tem hoje, ela não tem aderência com o modelo, principalmente de contratação mundial, é um modelo internacional. E a gente precisa olhar para isso, Marco, e respeitar esse tipo de condição particular que nós temos aqui. E eu acho que não é só a questão trabalhista, né? Eu acho que a gente tem uma relação tributária também que precisa ser revista. A gente no Brasil paga imposto dentro dos navios como uma empresa dentro do Brasil. Né? Então, é diferente dos outros países, mas a gente está aqui cumprindo com as regras, pagando imposto. A operação no Brasil custa 40% a mais na média do que é no resto do mundo.
40%. É grande. A gente precisa trabalhar tanto nos custos quanto na legislação tributária para a gente tentar chegar numa tributação justa, num custo justo. E aí vai ao encontro do que você falou. Se a gente tiver temporada o ano inteiro, de repente os custos podem ser reduzidos porque não é mais uma temporada, e sim um ano todo. E aí você consegue alavancar muito mais, né? Principalmente esse negócio dentro do nosso país. Marco, para que a gente possa finalizar esse nosso bate-papo, olhando, né, principalmente essa temporada aqui de 22 e 23, a gente sabe que tem um novo governo chegando também, né? E obrigatoriamente a gente precisa olhar para o que vai acontecer para o futuro. A expectativa é que a gente consiga equacionar esse ponto que você colocou, que é um ponto que me preocupa muito, chamado instabilidade jurídica. A gente está conseguindo amadurecer devagar, mas cada vez mais tendo regulamentações estruturadas e que possam ser seguidas sem interferência, principalmente da mão do Estado? A gente está trabalhando por isso, né, nos últimos anos. A CLIA já tem mais de 10 anos, já trabalhou com alguns governos. E o turismo é importante para o país. Indiscutível. Né? Acho que a manutenção do Ministério do Turismo, uma bancada de turismo no Congresso, a frente parlamentar do turismo. Acho que a gente trabalhando com a ajuda dos municípios, dos estados, lá em Brasília, a gente consegue ir aos poucos ajustando a regulação, os custos, né, os impostos. Sem dúvida. É importante isso. E a infraestrutura que você acompanha tanto aqui em Santos, né, a gente tem muitas questões a serem resolvidas e tenho certeza que o governo vai nos escutar com a ajuda de vocês aí, para a gente estar atraindo mais navios para o Brasil, mais destinos. A gente precisa de mais destinos, né? Precisamos desenvolver outros destinos. E a gente está assim, com um sentimento positivo de que a gente consegue seguir. Você viu que a temporada que vem já foi anunciada. Claro, e a gente já está com um pouquinho mais de leitos também. Então vamos bater um outro recorde. E isso é importante. Marco, quero te desejar um Natal, um ano novo repleto de muita prosperidade em 2023. A gente sabe da importância dessa atividade para a nossa região e principalmente para o nosso país. E quero te dizer que a CLIA também tem uma cadeira aqui dentro do Porto 360 e você sabe bem disso. Muito obrigado. Eu que agradeço, desejo mesmo para você Feliz Natal, 23 maravilhoso. Conte conosco, como você já está trabalhando. Muito bem, parabéns pelo seu programa, parabéns pelo carinho que você dá para o nosso setor, e juntos a gente vai estar desenvolvendo, trazendo mais navios e ampliando aí o impacto econômico e geração de empregos que é importante para o nosso país. Converso agora com Dário Rústico, que é responsável pela Costa Cruzeiros na América do Sul e na América Central também. Dário, não quero falar do que ficou lá para trás. Nós já falamos de pandemia, daquele período. A gente está vivendo um momento novo. E a Costa, agora a gente perto do Natal, trouxe um presente de Natal para nossa cidade, para nossa região, que é o Costa Firenze. Me fala desse navio que, no meu entendimento, é maravilhoso. Um grande presente, uma cidade. Firenze, aqui em Santos, pela primeira vez, a gente está trazendo esse navio maravilhoso que foi construído ano passado, novíssimo. São 135 mil toneladas, quase 5 mil passageiros no navio, 2.100 quartos, uma homenagem à cidade de Firenze, que você vai desfrutar muito, porque é um navio muito lindo, com 3 restaurantes, 9 bares. É um navio de verdade que merece ser visitado. Vamos falar da gastronomia? Você sabe que eu gosto de falar de gastronomia, né? E a gente sabe que a Costa tem estrela Michelin. As pessoas que vão embarcar nessa temporada podem vir que isso vai ser um grande diferencial da Costa para 22, 23, a gastronomia? Aí na gastronomia, sim, porque a gente aqui tem vários restaurantes, como estava dizendo, temos 3 restaurantes, e dentro de alguns desses restaurantes também tem menu assinado por 3 diferentes chefes estreados que sumam 16 estrelas Michelin. É uma comida muito boa, original também italiana, mas também internacional, porque temos restaurantes japonês, teppanyaki, sushino, tem pizzeria, tem vários restaurantes também da cozinha francesa, da cozinha espanhola, com Angel Leone e Alain de Rose.
Então, temos, de verdade, investimos muito na gastronomia e também, como a gente fala, na enogastronomia, porque temos muitos bares temáticos e um lugar onde se pode desfrutar, junto com a Cantina Frescobaldi, que é uma das mais conhecidas na Itália, vinhos original, degustando com uma comidinha bem bacana. Dario, vamos falar dessa temporada. Eu percebi que hoje, né, nós já temos 2 navios da costa atracado no Porto de Santos. Qual é a expectativa de passageiros, né, e o que a gente tem aí de localidades no qual os roteiros serão feitos pelos navios da costa na costa brasileira? As expectativas são as ocupações que estamos trazendo, são 240.000 camas, mais ou menos vão viajar com a gente, que significa 240.000 passageiros, que vão viajar com a gente mais ou menos 12.000 passageiros por semana. Hoje temos 2 navios, junto aos outros, significa que hoje vão embarcar com a gente quase mais de 8.000 pessoas. Vão chegar no Porto de Santos. É a coisa que me deixa mais feliz de todas as pessoas que estão trabalhando porque isso acontece. Sem dúvida. Dentro dos navios, 2.500 passageiros, tripulantes, mas também milhares de pessoas que estão trabalhando no porto para deixar isso acontecer. A expectativa é essa, 240.000 passageiros. As vendas estão indo muito bem, a gente tem que agradecer por a confiança e por o agradecimento que a gente está tendo. E a região que estamos desenvolvendo, obviamente, Santos fica a nossa casa principal. Esse ano a surpresa principal foi Itajaí, no sul. Tem muita fome de fazer cruzeiros, de viajar também no sul do Brasil, Santa Catarina, e Rio de Janeiro e Salvador também são portos muito importantes que estamos desenvolvendo. A região norte, centro e centro-sul. Quantos anos de operação no Brasil, Dario, completa esse ano? Agora, em março, vamos fazer 75 anos seguidos, né, de Brasil. Muitas coisas aconteceram, muita história lá para trás. Eu, que gosto da história, me diverto a escutar pessoas que me contam o que aconteceu, pessoas que passaram, trabalharam aqui, personagens famosos que se conheceram aqui dentro do navio, lá atrás dos anos 60, 70, 80. Foi bem bacana. E muitas pessoas também. Hoje estamos aqui com o cônsul geral que estava lembrando a importância de Santos, do estado de São Paulo para a Itália, todos os italianos que chegaram. E muitos chegaram também com a costa. Sem dúvida. Eu, quando estou em São Paulo, encontro pessoas, sabe, meu pai viajou com a Franca Sena em 54, chegamos com... Uau. É muito bacana escutar isso porque a gente cresceu junto com o Brasil, e somos uma parte da história da Itália e também uma parte da história do Brasil. Dário, se você me permitir, quero te agradecer em nome de todos os brasileiros, né, que gostam e são apaixonados por cruzeiro, pelo fato de você estar dando esse presente chamado Costa Firenze para todos nós. Meu amigo, quero te desejar um ótimo Natal. Obrigado, amigo. E quero desejar muito sucesso nessa temporada 22 e 23. Estamos juntos. Sozinho não se vai a nenhum lado. Então a gente tem que crescer junto com as comunidades, com todo o ecossistema. Você é parte do nosso ecossistema. Então muito obrigado por dar a oportunidade de falar às pessoas. A gente continua por aqui no Costa Firenze. Eu bati um papo com o Dário e a gente vai mostrar muito mais da abertura da temporada 22-23. Renê, acabei de conversar com o Dário, a gente falou muito do Costa Firenze, né? Mas me conta sobre os outros navios que a gente também tem da costa nessa temporada. Eu falei para o Dário que o Costa Firenze é um presente para o nosso país, né? Um navio maravilhoso, mas existem outros navios também que vão operar agora em 2022-23. Antes de falar dos outros navios, né? Quer dizer, nós estamos hoje aqui no Firenze, um navio com 135 mil toneladas, 5.400 passageiros, e eu estou na costa desde 1994. Uau! Então, quer dizer, em 1994, na minha primeira temporada, nós tivemos o Costa Marina, um navio de 800 passageiros. Então, olha a evolução de hoje, um navio para 5.400 passageiros. Tivemos também o Eugênio Costa, um navio de 1.100 passageiros. Então, durante esse tempo todo aí, só houve crescimento dos navios. Infelizmente, isso é um papo por uma outra conversa, os nossos portos, não estou dizendo de Santos, que Santos é maravilhoso, mas os nossos portos terminais não tiveram uma evolução como deveria ter tido. Mas nós temos hoje aqui em Santos também, Costa Fabulosa, né, com um navio para 3.800 passageiros, navio que está tendo um hub pegando passageiros, embarcando passageiros aqui em Santos, em Itajaí,
e depois ele vai para Buenos Aires e Montevidéu também. E o Costa Fortuna, que é um navio também para 3.200 passageiros, um navio dedicado quase que exclusivamente aos argentinos e aos uruguaios. E esse navio ele sai de Buenos Aires, vem para Montevidéu, e aí ele fica Rio de Janeiro, Angra, Búzios, atendendo o pessoal argentino. Então são 3 navios, a maior temporada da Costa nos últimos 10 anos, e estamos bastante felizes aí porque 23, 24 nós vamos aumentar mais ainda a nossa capacidade aqui no Brasil. Deixa eu aproveitar e fazer um recorte, já que você fez uma pontuação. Isso é algo que me preocupa bastante, porque a gente está falando de ampliar a capacidade, principalmente a quantidade de navios aqui no Brasil. Essa questão dos portos e do receptivo continua sendo um problema para nós, né? A gente tem aqui o Porto de Santos, eu percebo a facilidade de embarque e desembarque no Porto de Santos, mas existem outros portos também. E para que a gente tenha mais destinos, isso é um impeditivo? Isso é um problema que a gente ainda enfrenta nos dias atuais, René? É um problema. Você vê, nós temos hoje como hubs, quando eu digo hub, é onde você pode embarcar passageiros. Então nós temos Santos, nós temos Rio de Janeiro. Rio de Janeiro nós temos um problema que você não pode ter 2 navios hoje em frente ao terminal por causa do calado. Então teve que ter uma dragagem, então teve que se fazer um trabalho lá, senão não se permitiria ter 2 navios de grande porte. E os navios hoje que estão vindo são de grande porte, né? Sem dúvida. Quer dizer, não só da Costa, mas como da nossa... De outras companhias. Das outras companhias também. Aí nós temos Itajaí também, onde nós embarcamos passageiros. Itajaí nós vamos embarcar 1.350 passageiros. E nós paramos hoje num berço cargueiro, fazemos o embarque e desembarque dos passageiros num centro de convenções. Então, nós temos que levar todos os passageiros para o navio e o alfandegamento tem que ser feito no navio, claro. Não pode ser feito no centro de convenções. Então, quer dizer, uma falta de estrutura aí, uma falta de estrutura tremenda. Camboriú, eles acabaram de alfandegar Camboriú. Camboriú hoje já pode passar navio lá por trânsito, ou seja, vou dar um exemplo aí do Costa Fortuna, que é um navio que pode parar em Camboriú e de Camboriú ele pode ir direto para Buenos Aires ou Montevidéu. Por quê? Porque o pier já é alfandegado. Então isso é uma facilidade bastante grande, mas a gente encontra ainda bastante dificuldade aí em portos como Recife, como Fortaleza, para a gente parar navios desse porte. Eu costumo dizer, e vou continuar batendo nessa tecla, de que os cruzeiros são um retorno da atividade portuária para a sociedade, porque empregam e geram e desenvolvem a economia regional. E é impressionante a quantidade de demanda que a gente tem para aumentar as operações de cruzeiros no Brasil. A gente continua por aqui no Costa Firenze conversando com autoridades e personalidades que participaram da abertura da temporada 22-23 da Costa Cruzeiros. Inês, a gente bem sabe que você é a agência que mais comercializa cruzeiros na nossa região. E o momento é o momento no qual as pessoas estão com certas dificuldades, principalmente pelo processo inflacionário que a gente está vivenciando. Tem oportunidade? Está facilitado para que possam fazer cruzeiros nessa temporada 22 e 23? Com certeza, Maxwell. Hoje as companhias têm uma preocupação grande com isso, então elas facilitam ao máximo, né? Então hoje nós vendemos com 12 vezes sem juros. Hoje a gente pode incluir pacote de bebidas nesse financiamento de 12 vezes sem juros, internet. Então há uma facilidade muito grande. E hoje o que nós observamos é que os clientes cruzeiristas, eles compram com muita antecedência. Sim. Então, os passageiros que estão embarcando nessa temporada já estão adquirindo a próxima temporada que já está aberta. Estão aprendendo a se planejar? A gente pode falar isso? Então, ele passa o ano inteiro pagando um cruzeiro. Quer dizer, quando ele desembarca, ele já está
programado para a próxima temporada, porque as armadoras elas se preocupam em lançar um ano antes a temporada, e isso nos ajuda bastante. Inês, é o papel do agente de viagens dar todo o suporte, né, como você bem o faz, com excelência, para todo mundo que embarca nos cruzeiros. E uma dúvida que muita gente está me questionando é em relação ao teste de Covid e máscara. É obrigatório fazer o teste de Covid para embarcar no navio? É obrigatório a utilização de máscara? Ou esses protocolos eles já não são mais necessários? Não, esses protocolos eles fizeram da seguinte forma. Hoje as vacinas prevalecem. Então só uma pessoa que não tem vacina, ela é obrigada a fazer o teste 24 horas antes. A questão da máscara, ela é recomendada, né? Mas a gente que tem já entrado em alguns navios agora no começo dessa temporada, a gente percebe que as pessoas realmente não estão utilizando de máscara. A doença está bem, né? Sim, assim, controlada. A gente não tem visto mais nenhuma notícia de casos ruins. Então as pessoas estão realmente despreocupadas quanto a isso. Mas se quiser usar, sem problema nenhum, né? Hoje não tem assim... É recomendado, mas não é obrigatório. Mas não tem obrigatoriedade. Estou sabendo que Natal e Ano Novo praticamente lotado. Janeiro, ainda tem disponibilidade? Sim, graças a Deus. Os roteiros mais vendidos é Natal, Ano Novo, né? Depois Carnaval e as férias de janeiro. Mas a gente tem essa temporada, né? A maior temporada. Então a gente ainda tem algumas saídas com disponibilidade para janeiro, para fevereiro, sim. Então tá aí. Se você ainda não fez a tua reserva, corre lá, porque ainda dá tempo de você curtir a temporada 22-23. Questões de sustentabilidade e meio ambiente são extremamente importantes dentro do setor portuário. Um dos setores que vem avançando significativamente nestas questões é o setor de cruzeiros. E para isso, vou conversar com a Ana Angélica, que é chefe do IBAMA. Ana, obrigado por estar aqui com a gente. A gente bem sabe que principalmente essa transição energética é algo muito importante para o mundo e principalmente por tudo aquilo que a gente vem enfrentando em relação às condições climáticas. Os cruzeiros estão cada vez mais se desenvolvendo nesse tema. Qual é a tua percepção, a tua expectativa em relação a esse ponto especificamente? Nós temos aí o hidrogênio verde que está chegando com tudo, vários navios já em todo o mundo já estão operando nesse sistema. E não só isso, a parte eletrificar os cais, que seria uma maneira também muito positiva de você eliminar o máximo possível dessa emissão de gases que não são adequados, que a gente sabe que influenciam nesse aquecimento global. Porque é aquela história, né? Se cada um faz um pouquinho, vira um pocão. E isso é um resultado muito bom. Mas antes de mais nada, eu que agradeço a satisfação de estar aqui com você novamente, em um programa de destaque tão grandioso e com grandes informações a respeito do porto, cidade. Isso é muito positivo. E dando continuidade mais um pouquinho sobre essa parte ambiental, o IBAMA, junto com a autoridade portuária e até mesmo o SPA, nós vemos a importância até é claro que nessa época de cruzeiros, a gente sabe que os navios de cruzeiro eles são muito disciplinados, mas assim mesmo nós fazemos questão de cumprirmos com a nossa parte, que são a Operação Taifa, claro, a Operação Descarte. São operações que principalmente são capitaneadas por vocês e que são muito importantes para que a gente possa, evidentemente, né, Ana, cumprir todos os protocolos de preservação que são muito importantes nas operações portuárias. E segurança, né? Porque, como eu bem disse, porto, cidade, e principalmente em atendimento a todo esse turismo que invade as nossas cidades positivamente, a gente dá uma qualidade de água dos banhistas e diversas outras situações, até do próprio ar. Então, a gente fica muito atento, nós, do órgão ambiental, a gente fica muito atento a isso. Então, todo esse trabalho é feito junto com a Marinha do Brasil, a Capitania dos Portos, aqui o Grupamento Naval. São operações que são exemplos para outros estados, e não só outros estados, outros pontos do mundo também, que já vêm sendo elogiados, né?
e tudo pensando no bem-estar até dessa qualidade, principalmente nessa temporada de verão que a gente vê aí, que a gente recebe tantas pessoas na nossa cidade. Eu fico muito feliz, Ana, porque isso mostra de uma maneira bastante clara o quanto preparado o nosso setor está, né? A gente vai receber muita gente na nossa região, a gente sabe que isso gera de alguma maneira um impacto no nosso meio ambiente, mas a gente tem pessoas competentes como você desenvolvendo um bom trabalho para que a gente possa fazer o menor impacto possível, ou até propriamente que ele não exista. Ana, a gente está chegando ao final do nosso programa, quero te desejar um Feliz Natal, um 2023 repleto de muito amor, de muita saúde, e quero te pedir para 2023 para que eu possa participar dessas operações. Eu sei que são operações no Porto de Santos e você sabe que eu vou lá, me visto, me uniformizo e acabo participando e operando realmente junto com vocês. E eu vou fazer uma promessa para você. Olha, tá aqui assinado. Eu vou lhe colocar num sobrevoo do Poseidon, que são 2 únicos aviões de tecnologia mais avançada, um nos Estados Unidos e no Brasil, com o IBAMA, onde você vai poder visualizar toda a nossa barra na operação descarte, onde você vai visualizar avistar, né, todos os navios com os porões abertos e casos de descarte irregular de água de lastro. Então eu vou te proporcionar isso, com certeza. Tá aí. E você, é claro, é nosso convidado também. Eu vou estar lá, junto com a Ana Angélica. E você também, junto comigo. Um forte abraço e até semana que vem. Maybe not as significantly as it did during the pandemic, but this is an important space and we believe we continue to invest in it. We have a lot of finance here, and they are this